Amém? Boa noite. Fecha teus olhos mais um pouquinho. Oh, Pai, obrigado. Só Tu és santo, Jesus. Não há outro como Tu, Pai. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui essa noite. Se der para adorar, adore. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és. Só Tu és. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há Adore, outro igreja. como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é: posso ajudar? Eu posso te ajudar? Não deixa eu sozinho aqui não, fica. É mais bonito seus dedos tocando, muito mais bonito do que o negocinho que fica ali fazendo o somzinho. Vira pro teu vizinho agora e pergunta assim: posso ajudar em quê? Posso te ajudar em quê? Pode sentar, igreja. Mateus capítulo 25, verso 40. Abre aí, meu lindo.
Mateus capítulo 25, verso 40, diz: E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Na NVI, na versão da NVI diz: O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E a gente vai agora a partir do verso 31. Altera para a NVI, por favor. Amém? Quando um filho do homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa, volta a ovelha dos bodes. Agora sim. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Continua. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham. Repare que o rei está escrito com R maiúsculo. Você sabe que rei é esse. Amém? Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Segura aí. Jesus teve... Não, pode deixar lá naquele lá. Jesus teve fome e deram de comer. Onde é que tem dizendo isso? Que Jesus teve fome e deram de comer. Aqui não está falando de Jesus. Está falando dos filhos dele. Está falando de mim e de você. Está falando da pessoa que está lá fora que ainda não entrou nessa igreja. Deus tem algo grande para essa igreja. Amém? E nós temos que lotar essas cadeiras. O primeiro culto já estava lotado, glória a Deus. Mas esse segundo tem que estar lotado também, amém? O terceiro também, amém? E o quarto também, amém? E quantos Deus mandar fazer, vai estar lotado também, amém? Cadê os trabalhadores? Aleluia. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando que te vimos com fome? Te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Quando, ou necessitado, e te demos roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, pelo amor de Deus? Ou estrangeiro necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos. Sabe qual é a questão aí? É quando a gente olha para Cristo achando que Cristo é só um ser espiritual. Olha para o teu lado agora. E aquela frase inicial que eu disse para você dizer, aí você diz de novo: posso te ajudar? Posso ajudar.
Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? O que é servir? Tem mais texto, se quiser pode deixar a luz ligada aí. O que é servir para mim e para você? No dicionário, Aurélio, servir é trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia e etc. No Google, servir é estar a serviço de, prestar serviços a, ajudar, auxiliar, ser útil, servidor, benfazejo, está a ordens de cuidar, está a ordens de cuidar de, fornecer, oferecer, ser útil ou prestável, agradar, satisfazer, ter préstimo ou serventia. E essa mensagem dessa noite tem tudo a ver com a mensagem do pastor Leandro, há uma horinha atrás. E eu mandei a mensagem para o pastor Leandro hoje com um sonho esquisito que eu sonhei. Aí o pastor Leandro, com a cabeça dele, também teve um sonho meio esquisito também. No mesma noite, em lugares diferentes. Aí eu comecei a contar o sonho, não vou contar aqui porque é longo. Mas eu cheguei, pastor, eu li vários textos, busquei vários textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e assim vai. E eu não sei, Deus não mandou ainda. Aí só que tinha um sonho, meio esquisito, que Deus tinha mandado para mim. Aí eu mandei para o pastor, aí o pastor mandou o dele, e eu disse, pronto, agora foi mesmo. Jesus, vem cá, revela o que o senhor quer aqui. Aí eu comecei, aí fiquei parado lá, eu fiquei inerte. Eu disse, Jesus, vem cá, eu vou ficar aqui, ó. Aí deu sono. Aí eu dormi mal, voltei, fui dormir mal um pouquinho, aí depois acordei. Aí eu disse, Jesus, e aí? Nada ainda aqui, Jesus. Aí começou. Aí Deus começou a falar. O sonho era um negócio estranho, eu vou contar só um pedacinho. O sonho, eu estava na casa de uma pessoa e do nada ficava tudo escuro. O mundo ficava escuro. Aí eu dizia, meu Deus, o sol apagou. Aí eu disse, meu Deus. Aí eu estava na casa dessa pessoa e essa pessoa sai de casa para ver o que estava acontecendo. E eu sou curioso, eu fui também. Só que eu fui atrás da pessoa, não fui atrás das coisas que estavam acontecendo, estava atrás da pessoa. E quando eu estava atrás dessa pessoa, vinha como fosse uma procissão, mas não era de igreja, não era algo, não. Vinha várias pessoas que eu não conhecia ninguém. E esse vinho de várias pessoas, ao mesmo tempo que tudo tinha apagado, é que eu não tinha entendido ainda. Aí mandei para o pastor mandou uma situação bem parecida, só que o dele era pirraia, era criança, o meu já era adulto. Aí quando vem essas pessoas, aquela pessoa que eu estava na casa dele, simplesmente se distrai com aquilo que estava passando, com as pessoas, com aquela situação que estava acontecendo. Só que quando ele se distrai, aí eu acordei. E aí? Aí a conversa foi com o pastor, eu disse, meu irmão, aí daqui a pouco aquele negócio. Aí a mensagem veio nessa hora. A mensagem veio na hora que eu cheguei perto da pessoa e disse, posso ajudar? No sonho. Só que quando a gente quer ajudar alguém, a gente vai falar a verdade. Amém? Quando a gente quer ajudar alguém, a gente ama.
Amém? A gente tem amor pelaquela pessoa. Por isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para ajudar A, B ou C. Ele morreu na cruz para ajudar o alfabeto inteiro. Só que aquela pessoa era algo próximo a mim, do meu sonho. E eu fiquei, Deus, o que é que eu preciso fazer para ajudar essas pessoas que estão ao meu redor? Eu não sou o Senhor. Eu sou um Cássio falho. Mas estou aqui pronto para o que o Senhor quiser mandar eu fazer, eu vou fazer. E Deus me falou naquele momento: você é esse Cássio falho, mas eu te criei para que você ajude outras pessoas. Da mesma maneira que eu te criei para isso, eu criei todas as pessoas também para isso. E muitas das vezes as pessoas estão olhando o reflexo de algo que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas estão olhando para o que não é para olhar. Muitas das vezes vem uma procissão de algo, talvez sejam demônios que estão querendo lhe tragar e dizer: fica observando o que está passando. Porque o que Deus quer para você, eu não quero que aconteça. Então fica observando aí, inerte. Aí eu entendi a mensagem. O Senhor quer que eu fale sobre servir. Só que uma mensagem sobre servir é mais para com quem já é da igreja, quem está na igreja. Eu disse: mas Deus, eu vou falar no domingo. Vou falar hoje. Ele é. Eu disse: tá. Em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Naquele sonho que eu tive, eu vi pessoas que para o meu ver, estavam no jugo de escravidão, estavam seguindo algo no escuro, sem entender o que estavam fazendo, simplesmente seguindo o fluxo da multidão. Só que quem entrega a sua vida a Jesus é liberto, amém? Porque Cristo é quem liberta. Mas a palavra de Deus também diz: não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. E muitas das vezes a gente está andando no meio da vontade de Deus, e do nada, que as coisas é assim, você leva uma topada de algo, de alguém, do que você fez ou que alguém fez, e você simplesmente começa a olhar para o que não é para olhar. Você vira a sua vista para o momentâneo, para aquilo que aconteceu. Estava tudo escuro no sonho, o sol como se tivesse acabado o sol. E passou uma procissão no escuro. Só que a procissão dava para ver tudo. Aí eu disse: Deus, eu entendi agora o que é essa procissão. Essa procissão aí é os demônios, que está doido para a gente tirar o nosso foco de Ti, da luz. Que a gente fica olhando para o problema, para a escuridão, e a gente fica inerte, vivendo aquilo que o diabo quer que a gente viva. É por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. É para dizer: estamos aqui para te ajudar. E eu preciso de ajuda. Gálatas 5, verso 13 ao 15 diz, no verso 1, Cristo libertou. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Verso 1. Só que quando a gente vai para o verso 13 ao 15, diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo.
Mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Jesus começa dizendo: ei, a liberdade de Cristo te libertou. Só que quando chega no final do mesmo texto, Jesus diz: ei, olha para o amor. Olha para mim, não tira o foco de mim, porque se você tirar o foco de mim, essa liberdade pode ser momentânea. Sirva com amor e paixão. O apóstolo Paulo, nesse texto, está ensinando e exortando. E ele nos apresenta o que é o amor. O amar alguém é servir alguém. É falar a verdade. A gente está num tempo de rede social que, por exemplo, é muito fácil dizer te amo. Tem as figurinhas lá, muito bonitas. Mas o amor verdadeiro é aquele que vai com amor, mas vai lhe dizer a verdade. Vai chegar para você e vai dizer: não faz isso. Não é desse jeito. Não vai chegar na ignorância, está me entendendo? Porque Cristo, eu tenho certeza que ele não foi ignorante com nenhum dos discípulos que estavam ao redor dele, como a mensagem que o pastor estava pregando. Os discípulos estavam ao redor de Jesus para ouvir, para mastigar, para engolir tudo aquilo que Jesus tinha e tem. E também nós estamos assim, amém? Porém, quando for falar algo para alguém, fale com amor. Fale como Cristo fala. Viva como Cristo vive. Fale a verdade. Que quando a gente fala a verdade, a gente está servindo a um Deus que vive e reina sobre a nossa vida. Tudo que façamos seja para a edificação do nosso irmão. Tudo que a gente faça na nossa vida, cria uma autoanálise em mim e você. Eu vou fazer algo, eu tenho que criar uma análise para ver se eu estou fazendo corretamente. E aí, Cássio é falho. Cássio erra. Mas Cássio tenta se corrigir. É onde está o segredo. Muitas das vezes, você vai ter que pedir perdão. Peça. Muitas das vezes, você vai ter que negar situações. Negar é deixar de lado. Não é dizer que não fez, não. É deixar de lado. Tudo que façamos, seja para a edificação das pessoas. Quando a gente entende quem nós somos em Deus, a característica das mais importantes, uma das características mais importantes, sabe qual é? É a humildade. Jesus, ele não precisava vir ao mundo. Ele veio. Ele foi humilde para perdoar nós, para reconhecer o erro em nós. Vê que doideira. E muitas vezes a gente não reconhece o nosso próprio erro. Será que chegou um ponto da igreja entender que nós somos falhos? Que precisamos sim, todos os dias, reconhecer erros? Que não somos perfeitos? Mas a humildade está no reconhecer. O problema é que muita gente não quer reconhecer. Quer viver dessa maneira. Seu status não permite. E o de Jesus? Você está olhando para quem? Você está perto de quem? Ao redor de quem? Eu estou fazendo isso. Tem gente que nem estava no primeiro culto, não sabe nem o que aconteceu.
pastor pregou uma parte falando sobre os discípulos que estavam ao redor de Cristo, escutando as parábolas, e foram contadas mais e mais parábolas para eles. Porque quem é discípulo, ele quer estar perto do rei, ele quer estar perto de quem resolve, ele quer entender como se é para viver com Cristo. Ele quer servir a Cristo. Da mesma maneira do texto que a gente leu. Como é que serve a Cristo? Servindo pessoas. Pegando umas ovelhinhas que às vezes dá uma mordida. Mas ela vai morder, uma hora vai cicatrizar e vai passar. E você vai ter que continuar amando ela. Em João capítulo 13, verso 34, 35 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Vê como ele enfatiza isso? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu acho que isso no texto português ia dizer que tinha um erro gramatical aqui, de tanta repetição da mesma coisa. Mas não, ele estava simplesmente enfatizando: ame uns aos outros. Porque se você quer ser meus discípulos, ame uns aos outros. Porque vocês querem ser igual a mim, ame uns aos outros. Ame. Como é que eu amo quem não gosta de mim? Como é que eu amo uma pessoa que me fez mal? Cristo tem a resposta. Quem é discípulo de Cristo, que está ao redor de Cristo, tem a resposta. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é amar só que a gente gosta, não. Pega Patrick aqui, é fofinho, maravilhoso, fala todo doce, todo instante. É muito fácil amar esse cara, né, Sibeli? É muito fácil. Mas o evangelho de Cristo, o caldo é grosso. Porque Cristo diz: ame os teus inimigos. Irmão, não tem inimigo não. Inimigo para mim é o diabo no inferno. Mas Cristo está dizendo: quando amamos, somos flechas poderosas em Deus. Flechas poderosas nas mãos de Deus, para chegar onde Ele quer que a gente chegue. Deus tem algo grande para a igreja dele, amém? Mas para acontecer esse algo grande, a gente tem que amar e perdoar, amém? Eita. Então começa a fazer. Seja a flecha correta em Deus. Deus, Ele não vai pegar uma flecha torta para pegar, botar no arco dele e dar-lhe, não. Se ela estiver torta, Deus vai pegar e vai dizer: peraí que eu vou agora desempenar. Aí Ele começa a desempenar a flecha. Deus vai mandar você de qualquer jeito? Tu acha que Deus vai mandar a gente de qualquer jeito? Vai não. Ele vai mandar do jeito, do propósito que Ele designou para mim e para você, amém? Mas para chegar no propósito certo, para alinhar a flecha, para desempenar aquela madeira de bambu lá, Ele vai pegar e vai fazer: peraí, meu filho, tu vai ter que passar por isso aqui. Mas é para o teu bem, porque eu quero que o teu propósito se cumpra por completo. Meu filho, você vai ter que passar por isso aqui também. Mas é para o teu bem, para que o teu propósito vá por completo. Meu filho, você vai ter que passar por isso aqui também.
Eu sei que vai doer, mas você vai passar. Sirva, continue servindo, olhe para mim, você não vai parar. O amor que sou eu, Deus dizendo, está contigo. Tenha apenas a paixão, o amor verdadeiro sobre ti, e você vai chegar onde eu quero que você chegue. Só que Deus vai desempenhar a flecha. O caso que está aqui era um caso falho. Um caso que não guardava nada para casa, não levava nada para casa. Meu Deus. Minha esposa, os íntimos sabem. Talvez você em um momento era desse jeito, ou enfim. Mas Deus está dizendo hoje, meu filho, eu vou desempenhar isso aí. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24 diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Como assim? Vê esse detalhe desse texto. Como para o Senhor e não para os homens. Sabe por que eu creio que Deus colocou isso aqui? Permitiu colocar isso aqui? Para a gente não parar olhando o movimento que está acontecendo. Lembra do sonho? Para a gente não pegar e dizer, eita, eu vou sair, eu vou ver o que está acontecendo. Aí vem os demoninhos e pega você e fica por aqui mesmo com a gente. Está vendo não, o que tu está fazendo e não está adiantando de nada na tua vida. Fica com a gente aqui. Continua de boa aqui com a gente, que tu não precisa disso não, precisa fazer nada disso não. Servir, tu precisa servir não. Fazer vontade de Deus, precisa não. Deus, deixa tu aí como do jeito que tu tá, precisa fazer isso não. E os demônios vai falando. Mas Deus te deu sabedoria. Deus é a sabedoria. E Deus te trouxe aqui hoje. Porque talvez um dia você escutou, ou estava escutando, vozes erradas, vozes contrárias. Mas para tudo Deus tem um jeito. Para tudo Deus tem um jeito. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Irmão, você está servindo a quem? A Deus? Mete mola. Continua. Tem homens, sentido geral, homem, mulher, que vai chegar um momento que vai querer pisar no seu calo, vai querer machucar, e assim vai. Talvez essa pessoa ainda não foi curada totalmente. Mas o que é que você faz? Não estou fazendo para o homem, estou fazendo para Deus. E se eu estou fazendo para Deus, Deus se responsabiliza pelo que eu estou fazendo. Só que quem faz para Deus ama o que faz. Quem faz para Deus é discípulo. E quem é discípulo ouve Deus. E quem ouve Deus não para. Quem ouve Deus não fica olhando para o momento. Quem ouve Deus não fica disperso daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por que Deus trouxe isso essa noite? Porque Deus ele não quer você servindo 50% de si.
Deus não quer você a metade do seu ser. Deus não quer parte do seu ser. Deus quer tudo de você. Servir é a gente entender que tudo é para Ele. Muitas vezes a gente vem numa quinta, vem num domingo cultuar, vai para um PG, tem um PG. Só que Deus não quer só 50% de Cássio. Deus não quer 50% de Cássio na minha família. Deus não quer 50% de Cássio no ministério. Deus não quer 50% de Cássio nos afazeres. Deus quer 100%. Deus quer te mostrar que a qualquer pessoa que você faz o seu melhor, com amor e paixão, você está fazendo para Ele. E quando a gente entende isso, a gente faz o melhor para todos. Até quem não me machucou. Porque Deus quer a igreja dele completa. Deus não quer um filho pela metade. Deus não quer um filho faltando um pedacinho. Deus quer um filho e uma filha completa. Porque o propósito que Ele tem para nós, Ele criou completo. A gente tem que obedecer. Sirva com amor e compaixão. Os discípulos, eles deram o seu melhor. Às vezes não vai bater vontade nenhuma. Talvez na época dos discípulos, os discípulos olhavam os fariseus assim e diziam: lá vem Jesus, lá vem aqueles caras ali. Aqueles caras querem te matar e a gente vai ter que servir esses caras. Bem assim. Sirva com gratidão. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Deus deu dom para todo mundo para servir os outros. Amém? Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus, como quem transmite. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante a Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Servir a Cristo com gratidão é entender o mistério de Deus na nossa vida. É saber que Jesus não foi em vão para a cruz. É que saber que Jesus, Ele não se entregou, Ele não veio ao mundo para contar uma história bonita, para fazer um livro bonito. Muitas vezes a gente vive dentro da igreja achando isso, sabia? Pastor maravilhoso, tem uma eloquência e tal, mas o pastor vive o propósito. Ele vive o ser discípulo. Só que Deus não quer apenas o pastor, o diácono, o líder de não sei de quê. Não, Deus quer todo mundo. Porque se todo mundo já estivesse fazendo, essas cadeiras não estavam vazias. Amém? Se todo mundo estivesse fazendo, essas cadeiras não estavam vazias. Mas quem está fazendo, continue a fazer. E quem não está fazendo, vai começar a fazer em nome de Jesus. Porque servir a Cristo com gratidão é entender o mistério de Deus na nossa vida. É viver o melhor desta terra. Muitas vezes a gente pensa que o melhor dessa terra é ter um carro de luxo. O melhor dessa terra é viajar para fora do país. É viajar todo mês, é viajar quando quiser. É o melhor dessa terra. Ei! A galerinha empresária canta isso no Instagram todo dia.
Os ricos cantam isso todo dia no Instagram, dizendo que você tem que correr atrás disso. Por uma parte, você tem que ter seus recursos financeiros, sim. Não sou contra isso. O problema é quando a gente entende que isso está na frente disso. Que crescer financeiramente está na frente de uma morte na cruz. Aí é onde está o problema. Porque viver o melhor dessa terra, sabe o que é? É cumprir o propósito que Deus preparou para nós. Viver o melhor nessa terra é eu entender o meu chamado. É eu entender para quem estou servindo, por que estou servindo e para onde eu vou. Quem serve, cuida. Cuida da sua casa, amém? Cuida da sua família, amém? A gente viveu um milagre essa semana, esse milagre está ali atrás, acabei de ver. 32 anos. Um casamento que hoje, essa semana, voltou. Que é isso? Milagre. É milagre. Estava no PG de Arthur e Auristela, que são líderes do PG Aljava. Aí teve uma irmã que foi a primeira vez para o PG, começou a pegar um papelzinho higiênico lá, que é segredo, só quando você for no PG você vai saber para que serve esse papelzinho. Aí essa irmã pega e diz: gente, eu fui servir no Zoe, essa mulher foi servir lá no Zoe. Ela ainda não faz parte da nossa igreja. Como é que ela foi servir no Zoe? Não lhe interessa, e nem a mim. Ela foi fazer coisa à parte lá no Zoe, no acampamento. Aí ela visita o PG Aljava. Aí ela chega no PG Aljava e diz: meu casamento estava destruído, puf. Mas eu fui lá servir com vocês, puf. E quando eu voltei, puf, o meu marido estava me esperando na porta de casa, puf. E meu marido nunca fez isso, puf. E meu marido pegou os documentos da gente, que eles não eram casados no papel, há 16 anos. E ela disse: eu não vou viver mais nessa irregularidade. Se ele quiser, ele vai ter que casar comigo e pronto. E ela voltou dos olhos decidida. Aí escutou uma pastora meia doida lá também. Meia fora do juízo, que nem eu e o pastor Leandro e todo mundo aqui. Aí quando a mulher chega no PG e diz: mas meu marido estava outra pessoa na minha porta de casa, ele pegou os documentos e disse que no outro dia ia no cartório resolver a situação. 16 anos! E Deus realiza um milagre. O que é impossível para Deus mesmo? Só que quem serve, cuida. E quem serve, Deus cuida também. A gente sabe que a gente não é salvo, não somos salvos no servir. Amém? Isso aí, se eu falar aqui, eu estou errado. Mas nós somos salvos, entregamos a nossa vida a Jesus para servir. Amém? Não é no servir que você vai ser salvo, não. Mas quem é salvo em Cristo, quem vive em Cristo, está é discípulo de Jesus, está coladinho com Ele, vai entender que tem que fazer alguma coisa e vai servir. E quando a gente serve também com o nosso melhor. A gente começou iniciando o texto, Mateus capítulo 25, do 31 ao 46, não vou ler ele, vou ler agora só o pedacinho do 25, capítulo 25, verso 40. E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram.
Quando servimos pessoas, a gente serve a Deus, amém? Quando a gente serve alguém, esse alguém é muito maior do que aquela pessoa de 1,50 m, 60, 80, 95, 2 metros. É a Deus. E quando a gente dá o nosso melhor, acabou-se. Ame pessoas. Não ame coisas. Coisas são passageiras. Pessoas são eternas. Ame pessoas. Seja grato. Seja grato a Deus. E seja grato às pessoas que estão ao seu redor. Cuide de pessoas. Muitas vezes a gente acaba cuidando mais de coisas do que de pessoas. Muitas das vezes a gente se preocupa mais com as coisas do que com pessoas. As coisas vão nos ajudar. Se eu não tivesse esse microfone aqui, eu estaria gritando do mesmo jeito. Eu estaria pregando, eu estaria falando a vontade de Deus do mesmo jeito. Então as coisas são para nos ajudar a amar as pessoas. Quando servimos pessoas, nós servimos a Deus. Sirva com amor, paixão, dedicação, dando o seu melhor, sem querer nada em troca, perdoando. Aqueles que você nunca imaginou que você ia perdoar. Aquele mesmo, aquela mesma. Perdoe. Sirva a sua igreja. Mas antes de servir a sua igreja, deixa eu te dar um conselho. Sirva a sua família. Amém? Não adianta você dar o melhor para os seus irmãos aqui, se você em casa não está dando o seu melhor. Não é para parar de dar o melhor para os seus irmãos, é para você começar a dar o melhor em casa. Amém? A gente é uma igreja que a gente está preocupado mais com a sua casa, não com o status da igreja. A gente é uma igreja que quer ver o seu melhor, quer ver seu guri, assume seu menino, sua menina, seu marido, sua esposa, enfim, servindo e dando o melhor. Porque quando todos da nossa casa estão dando o melhor, é porque está tudo bem. Ah, mas pastor, não está tudo bem. Posso te ajudar? Pastor, não está tudo bem. Posso te ajudar? Não é frase de boca para fora, não. É realmente uma família que quer lhe ajudar. Sirva seus amigos. Sirva quem te machucou. Servir é um presente. É uma dádiva de Deus. Não é um peso. Se em algum momento você achar que é um peso, eu faço essa pergunta para você: eu posso te ajudar? Os pastores dessa igreja fazem essa pergunta para você: podemos te ajudar? Os líderes dessa igreja fazem a pergunta para você: podemos te ajudar? E aí a gente ainda afirma, sem você querer ou não: nós vamos te ajudar. Fica de pé nesse momento. Que cada passo que dermos sejam atos de serviço, não prestados a nós mesmos, mas prestados a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O posso te ajudar da igreja não tem que ser só para o momento aqui, não.
O posso te ajudar da igreja tem que ser eterno. Porque Jesus, ele não morreu para um momento, não. Jesus morreu para a eternidade, minha e sua com Ele. E a gente tem que entender isso em nosso coração. Por isso que Deus mandou essa mensagem hoje. Posso te ajudar? E eu mudo ela agora e digo: eu quero te ajudar. Deus te abençoe. Todos os versos e